Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste chegando aí na sua telinha, do celular, do tablet ou da sua TV, pela TV Com Brasil. Hoje, quarta-feira, 14 de abril, Dia Mundial do Café. A data homenageia uma das bebidas mais adoradas do mundo, seja ela carioca, pingado, cappuccino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial sem dúvidas. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria do Café, a ABIC, o produto é consumido por 9 entre 10 brasileiros com mais de 15 anos. Atualmente, o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo também, seguido do Vietnã e da Colômbia. Dificilmente um brasileiro não gosta de café. Até as crianças já crescem, nessa cultura aí, gostando e apreciando essa bebida que tantos adoram. Bom, vamos então aos nossos destaques de hoje. Rio Grande do Norte relata que frascos da vacina Coronavac chegaram ao estado com quantidade menor das doses. O presidente do Senado leu o requerimento da criação da CPI da Covid-19. E o jornalista Sandro de Moura vai fazer análises importantes da área política. Essas e outras notícias a partir de agora. Vamos ver a última homenagem ao bispo Dom Jaime Mota de Farias. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, deu início à sessão para discutir a abertura da CPI da pandemia. A abertura da comissão acontece após a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Confira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de criação da CPI da Covid, apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede. O documento estipula que essa comissão parlamentar de inquérito investigará ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas no começo do ano. Entretanto, o presidente do Senado decidiu apensar ao requerimento de Randolph outro requerimento de criação de CPI do senador Eduardo Girão, do Podemos, Ceará, para investigar a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia, o que amplia o escopo do colegiado. Agora, as lideranças de partidos e de blocos no Senado terão que indicar os membros de integração da CPI da Covid, obedecida à proporcionalidade. Pacheco registrou que a leitura estava sendo feita em atendimento à medida cautelar expedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. No trecho da decisão de Barroso, lido por Rodrigo Pacheco, o ministro determina que o presidente do Senado adote as providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. Olha, gente, existe situação que não dá para aceitar de jeito nenhum, ainda mais no meio de uma pandemia, onde muita gente está querendo se vacinar. Olha só essa notícia. Uma técnica de enfermagem foi presa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, saindo de um posto de saúde com restos de doses da vacina contra a Covid-19, guardados dentro de uma garrafa com gelo. Dá para acreditar numa coisa dessas? Vamos ver. Agentes do programa São Gonçalo Presente desconfiaram do nervosismo da mulher quando foi questionada. Em depoimento, ela afirmou à polícia que guardou o resto das doses que sobraram do fundo dos frascos da Coronavac e estava levando para casa para vacinar o marido. Segundo a profissional, ela levou a vacina com autorização da supervisora. A técnica afirmou que eram doses que tinham sobrado e que não tinham deixado de ser aplicadas em nenhum morador da cidade. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a aplicação da vacina nesta situação não é segura e a pessoa que recebesse a dose não teria eficácia comprovada, já que o armazenamento e o transporte eram inadequados.
A mulher prestou depoimento e vai responder por peculato. A supervisora também foi convocada a prestar depoimento. Situação complicada, vários enfermeiros estão se envolvendo em crimes por causa da vacinação da Covid-19. A gente precisa ficar com o olho bem aberto em relação a isso e acompanhar, sim, o trabalho desses profissionais. Bom, seguimos aqui com o nosso programa. É hora de chamar o jornalista Sandro de Moura, que faz análises importantes sobre a área política. Boa noite, Sandro. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos prestigiam com o carinho da sua audiência aqui no Com Brasil Nordeste. Olha, a pandemia da Covid-19 tem revelado inúmeros ditadores em várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Mas surge junto com os ditadores uma outra figura, a figura dos covardes. Hoje nós vamos falar da multiplicação de Pôncio Pilatos aqui no Brasil. Pôncio Pilatos foi um governador romano. Ele era da região da Judéia e ficou muito famoso no cenário mundial por lavar as mãos e deixar que Jesus Cristo fosse crucificado. Ele simplesmente ignorou aquilo que ele podia fazer. Aqui no Brasil, o STF instituiu alguns ditadores nos estados e nos municípios. Quero lembrar que são 27 governadores, além do Distrito Federal, são cerca de 27 Assembleias Legislativas e uma Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Mais de 1.050 deputados estaduais e mais de 58 mil vereadores espalhados no Brasil inteiro, nos mais de 5.540 municípios. A figura de Pôncio Pilatos, que podia fazer algo em defesa da vida do Cristo e não fez, está se refletindo hoje nas imagens não apenas dos governadores, que esses não fazem as coisas sozinhos. Eles precisam de ter a rúbrica dos deputados estaduais e os prefeitos precisam ter a rúbrica dos vereadores. Nós gostaríamos de saber, desses mais de 50 mil vereadores espalhados no Brasil inteiro, quantos têm sido Pilatos? Quantos dos senhores têm lavado as mãos e virado as costas para a vida da sua população? Uma coisa é certa, a história não irá lhe perdoar. Seus filhos e netos irão saber que vocês poderiam ter trabalhado para salvar vidas, mas vocês resolveram lavar as mãos. Eu sou Sandro de Moura, de Brasília. Muito obrigada, Sandro, pela sua participação. Agora eu vou passar a bola para a nossa querida Rita Brandão, lá da Bahia. E o primeiro assunto dela é: o governo da Bahia autorizou, eventos com até 50 pessoas, mas olha só, a venda de bebidas segue proibidas aos fins de semana. Rita, boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Eventos com a presença de até 50 pessoas voltaram a ser permitidos na Bahia. A decisão foi publicada pelo governador Rui Costa, PT, na edição de terça-feira no Diário Oficial do Estado. Continua proibido eventos e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, como eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, aulas em academias de dança e ginástica. Também segue proibido a venda de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimento, inclusive por delivery, no período das 18 horas do dia 16 até às 5 horas da manhã de 19 de abril. E o bispo emérito de Alagoinhas, na Bahia, morreu aos 95 anos por complicações de Alzheimer. Vamos conferir agora a última homenagem a este homem que serviu a Deus e a Igreja por tanto tempo. Trago uma notícia triste aqui da Bahia. Faleceu na madrugada de ontem, terça-feira, o bispo emérito de Alagoinhas, Dom Jaime Mota de Farias, com 95 anos de idade. De acordo com a diocese, ele faleceu por complicações do Alzheimer. O corpo do bispo foi velado na Catedral Santo Antônio em Alagoinhas, cidade cerca de 120 quilômetros de Salvador. Foi realizada uma missa pouco antes do sepultamento, que ocorreu ontem às 15 horas. Dom Jaime Mota de Farias foi nomeado segundo bispo titular da diocese de Alagoinhas em 1985, permanecendo no cargo até 24 de abril de 2002,
quando apresentou a carta de renúncia ao então Papa São João Paulo II. De acordo com a diocese, durante o período, Dom Jaime se dedicou à pastoral vocacional, motivando as vocações sacerdotais e ordenando dezenas de padres. Também realizou atividades religiosas evangelizadoras e apoio a assistências pastorais sociais, a exemplo da pastoral rural e da pastoral do menor. Por causa dos serviços prestados à cidade de Alagoinhas, ele recebeu o título de cidadão alagoense em 1992. O religioso era natural de São Bento do Una, no estado do Pernambuco. Mesmo após a renúncia e posse do novo bispo diocesano, Dom Jaime continuou morando na cidade e manteve grandes participações nas atividades das igrejas católicas no município. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestou pesar ao falecimento de Dom Jaime Mota. Em nota, disse: unimo-nos em solidariedade aos familiares, amigos e ao povo de Deus presente na Diocese de Alagoinhas. Em prece pela alma de Dom Jaime, damos graças a Deus pelos seus 40 anos de dedicação como segundo bispo da Igreja Particular da Diocese de Alagoinhas. Vamos à última homenagem prestada ao bispo. Vida eterna é a esperança na ressurreição. Aquele que, tendo passado pela morte, mas tendo vivido a mensagem do próprio Jesus Cristo, como de fato Dom Jaime viveu, testemunhou, com seu jeito simples, com seu jeito humilde, com seu jeito sereno, com seu comportamento. Nós vos pedimos que seja carregado nos ombros do bom pastor, seja acolhido pelos anjos e encontre em vós o abraço carinhoso do filho que retorna à casa. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine. Que Dom Jaime possa descansar em paz ao lado de Deus. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Que o Senhor receba de braços abertos. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso abraço a toda a família do Bispo Emérito de Alagoinhas. Hora de chamar nossa correspondente de mídias sociais, a Natânia Mello. E o Rio Grande do Norte relatou que frascos da Coronavac com quantidade menor de doses chegaram por lá. Natânia Mello, boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. Municípios do Rio Grande do Norte relataram que frascos da Coronavac estão com menos doses. O Instituto Butantan explicou a possível causa. Pelo menos 633 doses da vacina Coronavac deixaram de ser aplicadas em potiguares porque frascos do imunizante teriam apresentado menos doses que o informado na embalagem, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Pelo menos 23 municípios relataram terem recebido frascos com 9 e não 10 doses, como informado na bula. Em nota, o Instituto Butantan, que fabrica o imunizante no Brasil, atribuiu o problema à prática incorreta da extração das doses nos serviços de vacinação. A Anvisa confirmou um aumento de queixas técnicas relacionadas à redução de volume nas ampolas da vacina e afirmou que os relatos estão sendo investigados com prioridade pela área de fiscalização. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vai repor as doses aos municípios por meio da reserva técnica, além de notificar o Ministério da Saúde sobre o problema. Casos também aconteceram em estados como Paraná, Bahia, Goiás e Tocantins. Em nota, o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios registrem no formulário técnico quando não for possível aspirar o total de doses declaradas no rótulo das vacinas, para investigação da Anvisa. A Natânia segue com a gente. Olha só, o sistema vai alertar municípios de Alagoas sobre o risco de enchente do rio Mundaú.
O Serviço Geológico do Brasil iniciou neste fim de semana a operação do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Mundaú no período chuvoso de 2021, que vai alertar os municípios alagoanos de União dos Palmares e Murici sobre risco de enchentes. O monitoramento vai até o dia 16 de agosto, em parceria com a Agência Nacional de Águas, a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e a Agência Pernambucana de Águas e Clima. O sistema de alerta acompanha dados de pontos instalados na bacia do Rio Mundaú durante todo o período chuvoso na região. Quando as cotas de alertas forem atingidas, os órgãos competentes serão avisados sobre a situação e passarão a receber boletins com mais frequência, contendo a previsão se a cota de inundação será ou não ultrapassada. E a próxima notícia é importante e também muito interessante. Busca ativa será intensificada nas cidades com maior incidências de morte por Covid-19 no Piauí. Natânia Mello. O programa Busca Ativa, cujo objetivo é identificar pessoas infectadas pelo novo coronavírus, realizar o tratamento precoce dos pacientes e evitar a propagação do vírus, será intensificado nas 50 cidades piauienses que apresentam os maiores índices de transmissibilidade e de mortes por Covid-19. A decisão foi tomada em uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais Científico, ocorrida nesta terça-feira 13. Os municípios ainda não foram selecionados. O monitoramento do programa é feito pelas equipes do projeto Saúde da Família, formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais fazem visitas domiciliares para identificar os pacientes com sintomas, que serão cadastrados no banco de dados da plataforma Monitora Covid-19. Atualmente, o programa Busca Ativa acontece em 218 cidades do estado. Para coibir o agravamento da pandemia da Covid-19, o governador do Piauí, Wellington Dias, decidiu prorrogar medidas restritivas que iniciaram na segunda-feira 12 e seguem até o próximo domingo 18. Muito obrigada, Natânia. Até já no Giro dos Governadores. A gente faz uma pausa agora, um rápido intervalo comercial. A gente volta já já. Enquanto isso, interage com a gente. Nosso telefone está aparecendo aqui na sua tela. Voltamos já. Estamos de volta e eu já vou direto chamar o jornalista Marcelo Jorge, que sempre traz notícias importantes da região Nordeste. Marcelo, boa noite. Qual é o seu assunto de hoje? Olá, Camila Castro, muito boa noite para você, para o Sandro de Moura e toda a equipe Brasil Nordeste aí na TV Com Brasil. Olha, hoje nós vamos trazer um trecho de uma entrevista que fiz. Uma parte dessa entrevista foi ao ar na Rádio Brasil Nordeste, mas essa outra parte aqui é inédita, na qual a doutora Eva Gomes, que é especialista em direito público, ela fala sobre a questão da nova lei das licitações, uma lei muito importante que mudou muitos aspectos aí e que é de grande interesse tanto para os gestores, para o serviço público que contrata, como para os fornecedores, empresas, enfim, pessoas que realizam contratos com o poder público. Vamos acompanhar um pouquinho sobre a nova lei de licitações com a doutora Eva Gomes. Compro, já colocar aqui, porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo não saiba o que é licitação. Então, a licitação é a maneira de contratar com a administração pública, né, a maneira do particular, seja ele dentro de uma perspectiva de contratos públicos, seja na questão das PPPs, mas é a maneira que tem o particular de contratar com a administração pública. Então, é isso que a gente chama de licitação. E sim, Marcelo, é muito importante que os gestores públicos e quem trabalha com licitação, também de modo particular, estejam muito atentos a essas inovações para que possa se adaptar aos novos parâmetros das contratações públicas. Isso é indispensável.
É verdade. Agora, doutora, a senhora entende que essas alterações aí que criam a nova lei de licitações, pode trazer mais agilidade aos processos de compras governamentais e que também pode regular de forma mais eficiente o funcionamento da máquina pública? Porque esse é o grande problema, de fato, pelo menos para a população, né? Sim, Marcelo. A ideia de uma nova lei sempre é atualizar as coisas, como você bem colocou inicialmente. Essa é uma lei, a Lei 8666 já fazia muito tempo que vinha se arrastando, que tinha muitos pontos que já eram discutidos pela gestão pública. E sempre que a gente pensa uma nova lei, a gente pensa em formas de agilizar, em formas de melhorar as condutas que aquela lei vai reger, que nesse caso são as contratações públicas. E, obviamente, que se pensou, sim, em modelos, em formas para que essa lei torne a contratação pública mais eficiente, porque a gente, enquanto particular, sofre muito também com as demoras, com os processos burocráticos das contratações públicas. Então, eu acredito, sim, que essa lei vai trazer um pouco mais de agilidade e novas perspectivas para a contratação pública. Bom, por falar nessa questão de agilidade, isso foi um assunto que a gente aqui conversou em off um pouquinho sobre isso aí. Na sua opinião, em quanto tempo essas mudanças aí dessa nova legislação estarão plenamente adaptadas às rotinas do setor público, doutora? Ai, Marcelo, eu queria que fosse amanhã, né? Mas a gente sabe que leva um tempo, né? Que as pessoas do setor público precisam ter um tempo para se adaptar. As pessoas também do setor privado precisam ter um tempo para se adaptar, para conhecerem essa nova lei e os novos procedimentos que ela traz consigo. Então, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, tudo vai estar 100% regular. Mas a gente espera que aconteça antes, uma vez que os novos editais de licitação que vão acontecer a partir de agora, eles já vão estar pautados nas novas diretrizes dessa lei de licitação. Então, eu acredito que os procedimentos que estão em andamento vão se manter, né, com os moldes da lei anterior, até porque o edital foi colocado de modo a respeitar a legislação anterior, mas que os novos editais eles já vão começar a serem colocados, né, a serem publicados com essas novas diretrizes da nova lei. E aí começa um processo de adaptação, de conhecimento, de formulação de novas perspectivas dessa lei. Bom, doutora, muita gente que trabalha nessa área, os pregoeiros, estão acostumados aí, já fazem, como a gente fala, com os pés nas costas, né? Já sabe como a lei funciona, enfim, sabe o que pode ser feito, o que não pode. Só que tem um detalhe, né? Com essa nova redação foram excluídas aí as modalidades de convite, tomada de preço, surgiu uma modalidade chamada diálogo competitivo. Diálogo competitivo. E aí é bom que a gente fale um pouco sobre isso, porque eu acho que vai ser um tema também pertinente aí, principalmente os fornecedores que estarão lá participando da licitação e principalmente para o pessoal que, naturalmente, creio que devam estar se preparando, aí os pregoeiros, o pessoal para trabalhar nessa atividade e saber como deve funcionar. Isso parece que vai ter uma discussão, claro, do bem, para se argumentar e esse argumento levar à conclusão da licitação, é isso? Marcelo, você sabe que eu acho essa modalidade de diálogo competitivo incrível. Ela já é uma modalidade que é utilizada na Europa, em países mais desenvolvidos, e eu acho ela uma modalidade incrível, sobretudo porque ela se utiliza da comunicação. E nada melhor do que a gente se comunicar e conversar com pessoas que entendem das mais variadas áreas para a gente encontrar as melhores soluções. E é isso que o diálogo competitivo faz, né? Uma vez habilitados os participantes da licitação, os licitantes, após a aprovação desses licitantes, haverá sim uma conversa do bem, uma discussão, um diálogo do bem, Marcelo, para se encontrar qual o caminho mais vantajoso para a administração pública, para a contratação daquele serviço, daquele bem. Então, eu acho isso um avanço, eu acho isso sensacional, né? Porque é abrir possibilidades para ouvir mais de uma possibilidade e ali naquele diálogo encontrar o melhor caminho para solucionar as necessidades da administração pública, que obviamente são as nossas necessidades enquanto população. Então, eu achei a inclusão dessa modalidade incrível, eu achei que foi uma das melhores inovações dessa lei. Eu espero que, de fato, seja posta em prática e cumprida nesses moldes, porque vai ser maravilhoso.
Portanto, essa foi a doutora Eva Gomes, que falou para nós um pouco sobre a nova lei de licitações que já está em vigor, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro há cerca de 15 dias, já está em vigor. Agora, claro, ainda vai estar presente a lei antiga em alguns aspectos para os velhos contratos, por exemplo. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Muito obrigada, Marcelo. Até amanhã, ótima noite para você. Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Nova Chavantina, Mato Grosso. Botucatu, em São Paulo. E Constantina, Rio Grande do Sul. Parabéns a todo mundo que mora nessas cidades. Hora de girar as mídias dos governadores, primeiro da região Nordeste, com a Natânia Melo. O governador do Ceará, Camilo Santana, publicou em seu Twitter que o governo do estado quase que dobrou o número de profissionais do setor de eventos beneficiados com o auxílio financeiro de R$1.000. Todos os 19.830 inscritos que tiveram o cadastro aprovado receberão auxílio. A princípio, só seria pago a 10 mil inscritos. Disse também que sancionou a lei que cria o Auxílio Cesta Básica, que vai beneficiar cerca de 150 mil cearenses com o valor de R$200. O Flávio Dino, governador do Maranhão, publicou que o ministro Lewandowski deferiu liminar pedida pelo Maranhão para que a Anvisa analise o pedido de importação da vacina Sputnik até o dia 28 de abril. Com isso, fica eliminada a hipótese de protelações indefinidas. Ele também falou que foi implantado no Centro Histórico de São Luís um novo centro de atendimento ao turista. E para finalizarmos, o governador da Paraíba, João Azevedo, falou sobre a obra do Arco Metropolitano de Campina Grande. A rodovia terá 6,4 quilômetros de extensão e receberá investimentos de 17,6 milhões em recursos do próprio estado. E que a obra prevê ainda a construção de um viaduto sobre a BR-104. Fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios. Vamos ver agora o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram nas redes sociais. Eu conto para você agora. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou: os esforços no revezamento 14x14 das atividades não essenciais aqui no nosso estado deram resultado, minha gente. Graças à colaboração de vocês, conseguimos reduzir o número de procura por UTIs e propor novas normas. Vejam como vai funcionar a partir de amanhã. Mais abaixo, ele publicou como essas atividades vão funcionar. Por exemplo, as atividades comerciais e serviços funcionarão em turnos de até 6 horas, de segunda a sexta, sempre obedecendo às normas sanitárias. Nos fins de semana, somente as atividades essenciais serão permitidas. E Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, publicou 30% a mais de vacinas para os 13 municípios da fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Esse foi um dos pedidos entregues ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além de kits de intubação e mais testes rápidos. Fomos bem recebidos e estamos confiantes em respostas positivas para o Mato Grosso do Sul. Vamos agora ao De Olho na Rede. A marmita aí, presta atenção. Manjou aí, como é que é? Ô chefe, seu capacete tá virado. Tá virado o capacete dele aí? Tá virado? Aí, ela pensa que eu sou doido. Ó, eu mandei meu pedreiro chumbar com segurança, ele chumbou a tela por dentro. É pra chumbar por fora, ele chumbou por dentro, pai. Por dentro da casa. Por dentro da casa. Será que o menino quer saber? Eu mandei ele embora na mesma hora. Aí tem que arrancar pra botar por fora. E o tempo passa rápido, a nossa edição de hoje já está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau, boa noite.